Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: por mais que façamos planos, o que acontece é sempre conforme a vontade de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Enquanto nós não encontramos o propósito da nossa vida, o nosso coração, ele continua perturbado. Então nós vamos viver de momentos felizes e tristes. Na verdade, a tristeza, ela é sempre a mesma. Mas quando acontece alguma coisa que nós queremos, nós conseguimos distrair e tirar o nosso foco daquilo. E no final nós vamos percebendo uma coisa: cada vez que nós nos aproximamos mais dos nossos sonhos, daquilo que nós achamos que precisamos, daquilo que as pessoas elas iriam invejar, ou das coisas que nós imaginamos, nós vamos descobrindo que não é nada daquilo que nós pensamos. Existe uma carga colocada sobre todas as pessoas, onde você precisa ser bem-sucedido, onde você precisa ter um filho, ter um relacionamento, ter uma casa, ter um carro, ter um trabalho bom, ter isso, ter aquilo, e é só sobre ter, sobre conquistas dessa vida. Onde se fizesse de tudo de forma desonesta, eu poderia ter. Então, será que isso realmente é o sucesso? Será que essa é a vontade de Deus? Será que tudo isso que nós conquistamos e fica aqui seria o propósito da nossa vida? Ou tem algo muito maior que nós não iríamos conseguir descobrir através dos livros que os humanos escrevem, das histórias que os humanos contam, dos sonhos que os humanos têm? Nada disso pode ser descoberto através de nós mesmos. Tudo isso só faz sentido quando Jesus está conosco. E é sempre a mesma analogia: a escuridão e a luz. Quando nós temos luz em algum lugar, tudo muda, tudo é diferente, todos os nossos sentidos, eles se complementam. Diferente de quando nós vivemos na escuridão, os nossos sentidos, eles não servem para nada. Eu sinto um cheiro, mas eu não consigo ver de onde é. Eu tenho olhos que eles não servem para nada. Eu toco as coisas, mas ao invés de eu ter a certeza que os meus olhos poderiam dar, eu só consigo imaginar o que aquilo significa. Já não existe noite, já não existe dia, já não existe tempo. Eu escuto o som, mas não sei quem é. E assim nós vamos imaginando como as coisas são. E o diabo, ele é o pai da mentira, ele é o pai da imaginação. E ele vem colocando histórias dentro dos nossos pensamentos. Mas nada disso é verdade, porque nada disso existe. Então você pode achar que quando acontecer tal coisa, você vai ser feliz. Que quando você tiver o seu filho, ou você se casar, ou você conhecer aquela pessoa, ou der certo o seu relacionamento, ou teu filho largar das drogas, o teu marido da bebida, a tua filha da prostituição, quando você parar de ficar fazendo pornografia na internet escondido dos pais, sabe, quando a tua vida, nossa, agora vai. Será que realmente isso garante um futuro? Será que o dinheiro, ele compra a saúde? Que o dinheiro, ele pode comprar o amor, a cumplicidade, a companhia? Será que o dinheiro compra a sabedoria? Será que o dinheiro pode comprar a tua salvação? Nada desse mundo tem poder para isso. Porque isso não é nos dado, não por merecimento, mas porque Deus nos ama. É pela graça de Deus. É quando nós nos arrependemos que nós recebemos isso de Deus. É quando nós buscamos a sua palavra para entender o quão tolo nós somos. E nós nascemos tolos e morremos tolos sem Deus. Eu vou ler uma passagem para vocês que ilustra muito bem isso.
a pessoa que coloca suas esperanças nas coisas e não em Deus. E vamos ver a opinião de Deus sobre isso. Porque se nós quisermos aprender o certo, é com Jesus e é na palavra de Deus. Eu apenas tento colocar aquilo que Deus coloca dentro do meu coração, mas tudo se baseia na palavra e tudo eu aprendi graças a Ele. Se a gente vai lá em Lucas 12, versículo 17 a 19, a palavra do Senhor ela diz assim: Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei. Disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisava para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e se alegre-se. Quem está dizendo essas palavras? Jesus. E isso é uma parábola. Essa é a forma que Jesus conversa conosco através de comparações. Então, quando ele está falando sobre isso é uma história para entender um sentimento e um pensamento. É para isso que as parábolas elas servem. E a revelação vem através do Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo vai ler isso e não vai entender a essência das coisas. E Jesus sempre traduzia as parábolas para os discípulos, para que eles pudessem entender sobre o que ele estava dizendo. Sabe por que isso era necessário? Porque a fé deles não estava completa. Como eu completo a minha fé? Como eu aumento a minha fé? Através da palavra de Deus. É lendo a palavra de Deus todos os dias que Deus vai derramando o Espírito e o seu Espírito vai se fortalecendo, que você vai abrindo mão de você, que você vai encontrando toda a culpa que você teve no seu passado e no seu comportamento e começa a viver segundo aquilo que Deus ensina, praticando, colocando em primeiro lugar da sua vida as coisas que Deus tem te ensinado. Então, ele está contando uma história de uma pessoa que ele tinha feito uma colheita muito grande, mas muito grande mesmo, que ele não tinha nem aonde guardar tanta comida. E naquela época, comida era poder, porque eles viviam para comer. Então Jesus começa dizendo: então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. Então ele olhou tudo aquilo e falou: bom, eu preciso guardar tudo isso que eu tenho, eu preciso conservar todas essas coisas, porque isso tem muito valor. Então a partir de hoje eu vou começar a gastar o meu tempo para poder planejar isso. E ele começa a dizer como que ele vai fazer isso. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros ainda maiores. Então ele olhou tudo aquilo que ele conquistou e queria agora começar a dar um jeito de poder armazenar. E aqui tem uma coisa que talvez possa passar despercebido. Se você notar, ele está conversando ele com ele mesmo. Ele não está pedindo a opinião de Deus e não está fazendo nada. Então ele começou a pensar. Você sabe por que a gente pensa? Ou como os nossos pensamentos eles são influenciados? É através do Espírito. Ah, mas como que isso pode ser verdade? Pensa numa seguinte situação. Você está ali nervoso, você está ali desesperado, você está pensando em milhões de coisas. Você está pensando em tirar a tua própria vida, você está sofrendo com tudo que você está sentindo. Beleza, isso é um fato. Fecha os teus olhos e começa a orar, começa a conversar com Deus. Você vai começar a chorar e você vai começar a se acalmar. E os teus pensamentos eles vão mudar. Como que isso é possível? Porque o diabo saiu de perto de você e Jesus veio para perto. Se os pensamentos fossem nossos, nós nunca colocaríamos pensamentos negativos dentro de nós, mas nós não temos esse poder. Assim, quando eu entro em algum lugar e eu sinto um cheiro, assim como eu entro em algum lugar, eu posso sentir a temperatura, eu posso ouvir o que está acontecendo naquele lugar, os meus pensamentos ou o meu sexto sentido, ele indica que espírito que está ali dentro conversando comigo. Então esse homem, ele começou a ouvir o diabo, que é os seus próprios pensamentos, os seus próprios interesses.
aquele que busca só os seus interesses, não busca os interesses de Deus. Então ele olhou a colheita e ouviu o diabo. Bom, o que eu preciso fazer, diabo? Você vai derrubar tudo que você tem já hoje e nós vamos construir coisas novas. Disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que eu tenho. Olha como ele sempre traz para a primeira pessoa. O eu, o meu. Isso tudo é o diabo, ele pensa exatamente desse jeito. Mas como que você pode falar isso? É só olhar a oração de Jesus. Pai Nosso. Pai Nosso, oração plural. Por que ele não orou Pai Meu? Qual que é a diferença da palavra oração para reza? Você sabe? A oração é quando você conversa com Deus. A reza é quando você pega a conversa de outras pessoas e fala a mesma coisa para Deus. Então, quando você reza, você copia a palavra de alguém. Quando você ora, você usa as suas próprias palavras. Quem tem intimidade com Deus usa as próprias palavras. Quem não tem, repete as palavras dos outros, achando que aquilo é como se fosse um mantra ou um amuleto. E é por isso que nós temos que ler a palavra de Deus para ver que Deus não se alegra com isso. Deus quer que nós entramos dentro do nosso quarto e oramos. Ele não quer que nós rezamos. Ele não quer que nós façamos orações repetitivas. Então olha, voltando ao contexto da situação, que esse homem, ele não estava fazendo nada. Ele estava ali vendo a riqueza dele, vendo as coisas que ele conquistou, os planos dele, trabalhando sobre a vida dele e sobre tudo aquilo que ele ganhou. E aqui vem o pensamento que todo mundo tem. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e se alegre. É o que nós pensamos. Quando acontecer o que eu quero, aí eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver dinheiro suficiente, eu vou dar a volta ao mundo. Não, eu vou fazer tal coisa, eu vou ajudar, eu vou comprar isso, aquilo. E olha a preocupação, então direi a mim mesmo, então vou dizer aos outros: olha como eu venci na vida, olha como eu não precisei de você para dar a volta por cima. Então, veja como a vida inteira dele é pautada nele. Deus pediu para mim amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Aqui não tem amor ao próximo, não tem nada. Aqui só tem uma pessoa gananciosa. Só tem uma pessoa que está preocupada com aquilo que ele tem, não tem mais nada. Só ganância, só o acúmulo, só juntando tesouros que não leva nada a lugar nenhum. E esse é o pensamento normal de todo mundo. E aqui a pessoa que lê isso vai falar: não, isso está certo. Ele conquistou, ele trabalhou, ele tem que aproveitar mesmo as coisas que ele tem. Não, porque não sei o quê. E ainda a gente olha as pessoas que têm como se a família delas fossem as boas famílias, não é? De família boa essa pessoa, porque tem posse. Vai lá dentro da igreja, dá um lugarzinho especial para essa pessoa. Por quê? Porque o dízimo dela é gordo. E a pessoa que não tem nada desse fica ali. E nós temos exemplos desses tipos de passagem, das pessoas tratarem de acordo com as aparências. As pessoas, Deus não gosta dessas coisas. Isso é nosso. Essa podridão é nossa. Essa ideia de querer pôr rótulo, pôr marca, pôr coisa, e querer classificar e rotular pessoas, é nosso. Segundo a Deus, somos todos iguais, mas agora tem coisas para homens, coisas para mulher, coisas para isso, coisas para aquilo. Essa maluquice é humana. É humana. Então esse cara, teoricamente, ele zerou o jogo. Agora vai dar tudo certo, porque ele terminou os celeiros que ele queria, e a colheita já é dele, ele não tá mais sonhando, ele já realizou. Agora a vida vai dar certo. Agora não vai ter depressão, agora não vai ter dependência emocional, agora não vai ter descontrole, não tem mais ansiedade, não tem angústia, não, agora eu vou ser feliz, porque eu tenho tudo que eu tenho. Só não tenho Jesus do lado. Quem que vai estar influenciando os pensamentos desse homem? Você acha que ele vai ter sabedoria para administrar essas coisas? Ou você acha que vai ter pessoas tentando roubar essas coisas? Vai ter pessoas tentando estar perto dele ali para ver o que ele pode dar. Então ele vai viver uma vida totalmente distorcida. E aí nós vamos ver o que Jesus ele pensa sobre isso, porque eu acho importante.
Jesus tem que nos dizer o que ele acha de quem vive pensando assim, que vai ser feliz quando conquistar todas as coisas que quer. E aí nós vamos lá em Lucas 12, versículo 20, 21 e 15. A palavra do Senhor, ela diz assim: mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isto é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Quem que está falando aqui ainda? Jesus, concluindo a parábola. Deus olhando uma pessoa que vive exatamente desse jeito, buscando os seus sonhos, achando que isso e que aquilo, e essa é a conversa. Abre as redes sociais essa ostentação, que você compra um curso para ser como essas pessoas. Porque para você virtude não é falar a verdade, mas é mentir dizendo exatamente o que você quer ouvir, porque a verdade não está em você. E a luz te cega. É a mesma coisa quando a gente está andando de carro e vem aquele sol de frente que você não consegue enxergar. Então você põe a mão no rosto e não quer saber da luz. Você quer se esconder dela. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você guardou? E é sempre isso que acontece. Quantas histórias. Ah, porque agora que conseguiu a cirurgia, não, agora vai ficar curada. Faz a cirurgia e morre. Não, agora que fez, que tá tudo bem, vai lá na casa e dá um infarto. Não, agora que não sei o quê. Tá entendendo o papel da doença? A doença segura na mão do tolo e fala, vem aqui que nós vamos pro inferno hoje. E é sempre assim. É o desastre, a desgraça, é tudo. Ele já zerou o jogo, ele já cumpriu exatamente o que o diabo colocou dentro do coração dele. Ele já não tem mais serventia. Agora ele pode ser ceifado. Aí quem ficará com tudo que ele guardou? Vai ficar para alguém aqui, que essa pessoa ela não fez nada, ela não se esforçou em nada. Pode ser alguém de Deus, como também pode não ser. Porque normalmente as coisas que não vêm de Deus se tornam maldição dentro da família. É sobrinho matando padrasto, é pessoa matando a outra, é família que se desune e não conversa mais. E é separação. Morre o pai, acaba a família. Joga o dinheiro no meio da rataiada lá e aquilo vira um brigueiro que só. Então, se a gente acha que o dinheiro não é a raiz de todo o mal, é porque você não conhece. E por que Deus disse que ele era tolo? Porque ele não lia a palavra de Deus. Porque a sabedoria vem através da palavra de Deus. Se você nunca leu e só frequenta a igreja, você é um tolo. Você pensa isso daqui que está escrito aqui. Eu duvido que você pensa diferente. Eu duvido. Da mesma forma que nós frequentássemos uma vez por semana uma escola e no final nós tivéssemos que fazer um teste do Enem, nós nunca passaríamos. As questões que nós tivéssemos acertado seria por sorte, porque nós não temos como adquirir conhecimento, nós esquecemos das coisas. Por isso nós reforçamos a palavra de Deus todos os dias, para que ela viva dentro de nós e nós não nos esqueçamos dela. Jesus concluiu: isto é o que acontece com aqueles que juntam riqueza para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Viveu só os seus próprios interesses? Conquistou só as coisas que achou que precisava? Nunca ajudou ninguém, nunca evangelizou, nunca falou de Jesus, nunca testemunhou, nunca quis se converter, nunca leu a palavra. Você é um pobre, você é um desgraçado. Você vai receber o bolso espiritual de alguém. O que é o bolso espiritual? É a oração. Vive usando de muleta alguém que tem um mínimo de intimidade com Deus. E o que mais tem é isso. Pessoas que vivem buscando seus interesses, tentando encontrar alguém para orar, para ver se Deus faz o que ela quer. E Deus sabe que você é um tolo. Você acha que Deus vai ouvir? Agora, quando Deus diz que você é tolo,
Você acha que ele quer te excluir ou ele quer chamar a tua atenção para você mudar de vida e se arrepender das coisas que você pensou, das coisas que você viveu, das coisas que você acreditou, de todo o tempo que você serviu o diabo? Ele não veio aqui para nos condenar. Ele veio aqui para mostrar onde está o lugar certo. E não é nas coisas do mundo e nem viver na minha vida. Quanto que eu ganho para gravar esse devocional? Nada. Será que é nada? Nada para o mundo e para Deus. Quanto que custa a obediência? Você acha que Deus não recompensa? Você acha que cada dia que nós abrimos a Bíblia, que nós gastamos o nosso tempo para ajudar alguém a encontrar a luz, para encontrar Jesus, Deus não está vendo isso? Para a igreja, ela está preocupada em pôr gente lá para dizimar. Eu não estou preocupado com dízimo. Eu estou preocupado com almas. Eu estou preocupado com sofrimento, porque eu já sofri longe de Deus e eu sei o quanto dói, o quanto é ruim e o quanto isso destrói a casa inteira. Uma pessoa cheia de Deus em algum lugar, ela muda o ambiente inteiro. Seja onde ela trabalha, seja no lugar onde ela mora, seja tudo, porque 99% do problema somos nós mesmos. Nosso gênero é péssimo, o diabo ele coloca só desgraça na nossa cabeça e nos nossos pensamentos e no nosso coração. E nós só buscamos o prazer para tentar esquecer um pouco da miséria que nós vivemos. E é só isso. Quando você estiver com Jesus no lugar certo, tudo aquilo que te domina não vai ter mais. Tudo aquilo que te controla não vai existir mais. E continuou dizendo a todos: prestem atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. O que Jesus está nos dizendo aqui? Olha, toma cuidado todas as vezes que você acredita que as coisas podem te tornar melhores ou maiores que as outras pessoas. Toma cuidado toda vez que você achar que o sucesso é isso. Toma cuidado sempre que você achar que isso pode mudar os seus sentimentos, que você vai conseguir sentir tudo que é parte da presença de Deus mesmo sem Deus, que o teu dinheiro vai poder colocar alguma coisa dentro de você. Você acha que uma pessoa que ela tem depressão, ela não pagaria tudo para tirar aquela tristeza de dentro dela? E se isso existisse, ela pagaria, mas ela paga um remédio todo dia, que não tira a depressão. Só faz ela sentir como se ela não tivesse. É como se você empurrasse a sujeira para baixo do tapete. Ou pegasse um animal morto e jogasse em algum lugar. Logo vem o cheiro e a podridão. Não tem como esconder certas coisas. Nós precisamos de Deus para apagar o nosso pecado e as nossas transgressões através da nossa confissão. Tenham cuidado por todo tipo de avareza. Ser avarento, ser mesquinho, a pessoa que é apegada a tudo desse mundo. Ai, porque o que eu vou fazer? O que eu vou ter? Que é só a vida boa. Que é só a vida boa. Vive como se tivesse morto. É a vida boa, é beleza, é o comodismo. É o meu, o eu. É os meus interesses. Explora as pessoas. Usa as pessoas. E tá tudo bem. Isso vai ter um preço. E isso vai ter um peso. Porque o dia que você conquistar o que você quer, você já leu o que vai acontecer. Deus vai vir chamar você de tolo e vai falar: vambora. Vambora que a tua chance já acabou. Você já conquistou o que você queria, né? Só que para você não é a salvação o teu lugar, não é o céu, é o inferno. Você vai lá cuidar das tuas coisas lá. Vai lá viver a tua vida lá. Aqui não. A verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem. A verdadeira vida não depende do relacionamento, não depende do casamento, não depende do filho, não depende do emprego, não depende da viagem, não depende do seu corpo, não depende de nada, depende de Deus. O dia que você começar a ler a palavra de Deus, você vai começar a cuidar de você. Porque é impossível viver cheio de amor e não querer cuidar do próprio corpo. Não controlar o que come, o que faz, o que pensa, porque os nossos pensamentos são influenciados por Deus. Você vai começar a se cuidar de um jeito que você nunca se cuidou, você vai encontrar a melhor versão sua. Você vai olhar para trás e vai sentir nojo do que você era. Vai olhar para frente e vai ver o futuro brilhante que você tem. Diferente do tolo, que olha para trás e fala: antigamente as coisas eram melhores. Hoje, Nossa Senhora, não tem mudança. Aquilo que morre, a tendência é só ir fedendo cada vez mais.
aquilo que está vivo, a tendência é ir crescendo cada vez mais. E essa é a diferença dos que estão com Deus e dos que não estão. Mas no fim nós podemos fazer todos os planos, como esse homem tolo que fez o teu celeiro, que acreditou que as coisas estariam dentro daquilo que ele imaginou. E nós que buscamos sempre entender qual é a vontade de Deus, para que nós possamos participar da sua ceia, para que nós possamos estar junto com Ele, realizando, servindo, adorando, louvando, glorificando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Que vida você quer? O que você quer para a tua vida? Quer ser chamado de tolo ou quer ser chamado de sábio? E a mulher desse cara? É a mulher tola, é aquela que destrói a casa. E a gente sempre acha que a casa ela vai se formar sozinha, que não precisa de Deus, não precisa de nada, só precisa de pessoas esforçadas. Chega uma hora que a gente cansa e a nossa força acaba, porque o diabo, o que ele quer é destruir a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa deixar de ser tolo ouvindo a palavra de Deus, que você possa aceitar essa mensagem, entregar para Deus e se arrepender de tudo aquilo que você acreditou errado. E eu faço um convite para você refletir. Quantas vezes você não colocou a esperança nas coisas erradas, quase conseguiu e não conseguiu e aconteceu uma desgraça? Olha quantas vezes o diabo já colocou essa armadilha na tua frente e você já caiu. Mas nós sempre achamos que é uma questão de pessoas. Ah não, é porque a fulaninha não presta, o fulaninho não presta. Sempre que as nossas intenções estiverem erradas, vai dar errado. Sempre que nós servimos a Deus, as coisas dão certo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.